Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 26. E quero desafiar você a pensar sobre o tema incenso que agrada a Deus. No versículo 16 de 2 Crônicas 26, diz assim: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Interessante que a Bíblia não diz que Uzias adorou outros deuses. Não diz que ele foi para a guerra sem buscar a Deus. Não diz que ele fez o que era mal perante Deus. Não. A Bíblia diz que exaltou-se o seu coração e cometeu transgressões contra o Senhor. E o que foi, afinal, que ele fez? Ele queimou o incenso. Quer dizer que Uzias se exaltou, transgrediu e foi acometido de lepra porque queimou o incenso diante de Deus? Sim. Mas sabe por que essa atitude foi condenada pelo Senhor? Porque ele fez o que não lhe competia fazer. Porque deu uma de sacerdote quando não o era. Pois por mais que estivesse fazendo algo para o Senhor já havia prescrito que somente sacerdotes poderiam ministrar os serviços do templo. Portanto, toda a fama, toda a prosperidade de Uzias não o autorizava a passar por cima da palavra de Deus. Deus não honra aqueles que carregam no coração a exaltação própria. Para estes, o Senhor diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisartes nos meus átrios? Está lá em Isaías 1:12. Hoje é o dia de buscar ao Senhor e de clamar que Ele nos ajude, não a alcançar coisas corruptíveis, mas a firmeza espiritual que nos guiará para a casa de Deus. Então clame ao Senhor. Esse é o incenso que agrada a Deus, as orações dos seus santos, como diz lá em Apocalipse 8:3. Mas antes da gente prosseguir com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho, assim você vai receber as notificações e vai nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta, compartilha. Você faz isso rapidinho e ajuda a expandir a visualização desse conteúdo para outras vidas. Faça você parte disso. Eu quero te pedir também que leia 2 Crônicas 26 todinho para a gente poder pontuar algumas considerações. Então o capítulo ele inicia logo falando ali que Uzias assumiu o trono ali bem jovem, com 16 anos de idade. E um dos aspectos assim importantes, do reinado de Uzias foi seu sucesso militar. Então ele adotou ali uma estratégia audaciosa de expansão territorial, recuperando ali cidades que antes estavam sob controle de inimigos. Então o texto vai destacar que ele conquistou Eilat, que era uma cidade estratégica no Golfo de Aqaba, uma realização impressionante que aí consolidou a sua posição de Judá no comércio ali marítimo. Uzias também fortificou cidades e postos avançados nas áreas ali montanhosas e nas planícies, reforçando a segurança do reino contra as ameaças externas. Então isso não apenas protegeu Judá, mas também contribuiu para seu crescimento e prosperidade econômica, já que uma nação mais segura tende a atrair investimentos, comércio e tal. Então, além dessas conquistas militares, Uzias também se destacou por empreendimentos civis, particularmente na área da construção e na agricultura. Então ele investiu ali recursos na expansão, melhoria das estruturas defensivas ali em Jerusalém, incluindo a construção de torres, muros. Então isso não apenas protegeu a capital, mas também simbolizou ali a prosperidade do reino. No campo da agricultura, Uzias demonstrou visão ao investir em sistemas de irrigação, o que foi aumentando a produção de alimentos ali em Judá. Então, esse aumento na produção agrícola teve impacto positivo na economia do reino e na qualidade de vida do seu povo, mostrando que Uzias estava ali, então, comprometido com o bem-estar de todos. Então, o sucesso de Uzias não passou desapercebido. O texto nos informa que a sua fama se espalhou além das fronteiras de Judá e alcançou regiões distantes, incluindo o Egito. Então, Uzias se tornou um nome respeitado na região,
tanto pelas realizações militares, quanto por suas conquistas na construção e na agricultura. Então, a influência de Uzias não estava limitada ao campo militar e econômico. Sua liderança sólida e pragmática também trouxe estabilidade ao reino e, consequentemente, ao povo de Judá. Então, a prosperidade do reino sob seu governo era evidente, e ele se consolidou como um dos monarcas mais proeminentes da história de Judá. Então, nós temos ali, a partir do versículo 16, Uzias começou depois de anos de sucesso e prosperidade, Uzias começou a se considerar invulnerável e capaz de desafiar as leis estabelecidas por Deus. Então, a passagem relata que, em certo ponto, ele se tornou tão orgulhoso ao ponto de entrar no templo do Senhor e tentar oferecer incenso no altar, que era uma função reservada exclusivamente aos sacerdotes. Então, essa ação foi um ato de presunção. Uzias, por mais que tenha sido um líder competente, não tinha autoridade espiritual nenhuma necessária para realizar essa tarefa sagrada. Os sacerdotes eram os únicos designados por Deus para executar rituais religiosos, e essa ordenança era clara e inegociável. A tentativa de Uzias de desafiar essa norma revelou sua soberba e a falta de respeito pela santidade do culto a Deus. Então, Azarias, o sacerdote principal, não demorou a confrontar Uzias pela sua presunção. Ele entrou no templo junto com 80 sacerdotes corajosos e com autoridade e repreendeu o rei pela sua ação imprudente. Azarias lembrou a Uzias que somente os sacerdotes tinham permissão do Senhor para oferecer incenso e que essa tentativa imprópria de invadir o domínio religioso era inaceitável. Azarias também enfatizou as possíveis consequências da desobediência de Uzias, alertando de que sua atitude teria implicações severas. Então, essa repreensão não era um mero ato de confrontação, mas uma tentativa de trazer Uzias de volta à obediência aos mandamentos de Deus e ao respeito pelas tradições religiosas estabelecidas. Infelizmente, essa advertência de Azarias não foi suficiente para deter Uzias, nesse seu caminho de desobediência. O texto nos diz que enquanto Uzias estava irado com os sacerdotes por ousarem repreendê-lo, algo dramático e trágico aconteceu. Então, enquanto ele ainda estava no templo, diante do altar de incenso, uma chaga de lepra apareceu em sua testa. A lepra era uma doença temida e frequentemente considerada um castigo de Deus na antiguidade. Então, a sua manifestação repentina e pública em Uzias não deixava dúvida nenhuma de que Deus estava agindo em resposta à presunção do rei. Então, a lepra não apenas interrompeu drasticamente a vida e o reinado de Uzias, mas também o isolou do convívio humano, uma vez que era uma doença altamente contagiosa. Então, o castigo de Uzias com a lepra serve para nos lembrar da santidade de Deus e da importância de obedecer às suas leis. Ele também é um exemplo vívido dos perigos da presunção e da arrogância, especialmente quando se trata de assuntos espirituais. O orgulho de Uzias o levou a acreditar que estava acima das normas divinas. Mas, como vemos, ninguém está acima da autoridade e da justiça de Deus. Depois de então atingido por essa lepra, em decorrência dessa presunção e desobediência, a vida de Uzias se transformou de forma radical. Então, ele não pôde mais continuar seu reinado e foi excluído do palácio real. A lepra o tornou impuro, inapto para funções reais, inclusive para entrar no templo. Então, essa exclusão não era apenas física, mas também simbólica. Uzias, que antes era um dos líderes mais poderosos da nação, agora era uma figura marginalizada e isolada. Então, a lepra o isolou, separou da vida que ele conhecia e o colocou em uma situação de humilhação. Esse evento muito dramático nos lembra dessa reviravolta que a vida pode tomar e da importância de permanecer humilde e obediente aos princípios de Deus. Com Uzias excluído do palácio e incapaz de governar, seu filho Jotão assume o trono de Judá em seu lugar. Jotão, cujo governo foi caracterizado pela retidão e pela obediência a Deus, serviu aí como uma transição para o reino após os anos tumultuados aí do reinado de Uzias. Então, ele teve uma liderança sólida e o desejo de fazer o que era correto. Trouxeram aí uma estabilidade aí após esse período de crise. Então, a mudança no governo de Judá ilustra como as ações de um líder pode afetar aí a nação e seu povo. Então, enquanto Uzias havia conduzido o reino a altos e baixos, Jotão trouxe uma medida de calma e ordem aos assuntos do reino.
Isso também nos lembra que, embora o reinado de Uzias tenha sido marcado por desafios e quedas, a continuidade da liderança na forma de seu filho permitiu que a nação se recuperasse e se estabilizasse. A história de Uzias serve como um exemplo importante da responsabilidade e da humildade enquanto líderes. Então, seu reinado foi marcado por sucessos notáveis, mas a sua presunção o levou a cometer erros graves que aí teve consequências, que foram duradouras. Então, a lição mais profunda de tudo isso é a necessidade de reconhecer que, independente de quão poderosos ou bem-sucedidos possamos ser, todos estamos sujeitos à autoridade de Deus e às consequências de nossas ações. Então, a lepra que atingiu ali Uzias é uma representação simbólica da impureza espiritual que pode resultar da desobediência e da arrogância. Então, ela o afastou da presença de Deus e o levou a um estado de isolamento e humilhação. No entanto, essa experiência também poderia ter tido um caminho para a redenção, se Uzias tivesse se arrependido e buscado a reconciliação com Deus. Então, ao examinarmos aí a queda e o fim do reinado de Uzias, somos muito lembrados sobre a importância da humildade, da obediência e do arrependimento na nossa caminhada, espiritual. Quando a gente pensa aí, segundo Crônicas 26, para os nossos dias, a gente encontra o quê? O jovem rei Uzias, cujo nome significa o Senhor é minha força. À primeira vista, ele nos lembra de outro rei, Jesus Cristo, cujo nome é em si mesmo a encarnação da divina força e redenção. Então, assim como Uzias assumiu o trono em tenra idade, Jesus também começou seu ministério público como um jovem, mas com sabedoria e poderes divinos. Uzias, em seu início, foi marcado por uma série de vitórias militares e prosperidade. Seu reinado foi caracterizado pela expansão territorial e pelo florescimento econômico. No entanto, a história de Uzias serve como um aviso de como o sucesso terreno pode facilmente nos levar à presunção e à soberba. Ele, em sua presunção, ousou entrar ali no templo para oferecer incenso, tarefa que era de sacerdotes. Então, tal atitude nos faz lembrar do perfeito sacerdote, Jesus Cristo, que ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados no verdadeiro templo celestial, quando rasgou o véu que nos separava da presença de Deus. A lepra que acometeu Uzias é uma imagem poderosa do pecado que mancha nossas almas. Nenhum de nós está isento dessa condição espiritual. Assim como Uzias foi afastado do convívio humano devido à sua lepra, o pecado nos separa da presença pura e santa de Deus. Mas aqui reside a esperança. Assim como Uzias foi restaurado à sua posição após se arrepender em Cristo, encontramos o perdão e a purificação para nossos pecados, que nos restaura ao relacionamento com Deus. A figura de Jotão, filho de Uzias, que assume o trono após a queda de seu pai, lembra-nos do papel redentor de Jesus como filho de Deus. Assim como Jotão trouxe estabilidade e justiça ao reino após a crise, Jesus trouxe a salvação e a paz eterna ao mundo após a queda de Adão. Ele é o Rei eterno que reina com justiça e cujo governo não tem fim. A história de Uzias é um espelho de nossas próprias vidas. Somos também todos propensos à presunção, à queda, devido ao pecado que habita em nós. Mas assim como Uzias encontrou redenção e restauração quando se arrependeu, nós também podemos encontrar a mesma esperança em Jesus Cristo. Então, que essa reflexão aqui nos lembre da necessidade de humildade e obediência e da redenção que encontramos em Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, que oferece perdão e purificação. Ele é o Rei eterno, cujo reino nunca terá fim. Que nossos corações se voltem para Ele, reconhecendo que verdadeiramente o Senhor é a nossa força e que nele encontramos a verdadeira vida e a verdadeira redenção. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco agora e para sempre. Amém? Quero te incentivar a orar por 3 pontos em cima de 2 Crônicas 26. Ore por humildade e sabedoria
sabedoria. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus em todos os aspectos de nossa vida e a sabedoria para tomar as decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus. Ore também por perdão e restauração. Podemos orar para que o Senhor nos perdoe e restaure nossa vida espiritual, confiando que Deus é misericordioso e pronto para nos perdoar quando nos voltamos para Ele com corações contritos e quebrantados. Ore também por liderança sábia e justa. Podemos pedir a Deus que levante líderes que busquem a sua vontade e o bem-estar das nações e de todas as comunidades. Amém? Que o Senhor te abençoe.